Pátria libre! Pátria libre! Pátria ou muerte! Venceremos! Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del frente sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden. Luchamos contra el yanque, enemigo de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del frente sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. A Revolução Sandinista de 1979 pode ser considerada uma autêntica revolução americanista. Isto porque mistura ideais de reforma social do guerrilheiro Augusto Sandino com ideias socialistas e liberais. Mas a Revolução Sandinista só pode ser entendida a partir da realidade histórica da Nicarágua no início do século XX. Ao longo do século XIX, a política da Nicarágua, como de muitos países da América Latina, estava dividida em duas correntes, liberais e conservadoras. Primeiro eles trouxeram um pouco, mas foi ingênuo, não pensar isso, mas não é só isso. O Partido Somoza era o Partido Liberal Constitucionalista. Existia um Partido Único Liberal. Depois o Somoza veio meio que abraçaram e o Partido Liberal, o pensamento avançado, entre aspas, e os conservadores nunca gostaram. A verdade é que na história da Nicarágua, a partir desses problemas, houve um período de 30 anos de governo conservador, depois foi trocado, chegou... Tem toda uma coisa que se... Ao perderem, depois do Walker, envergonhados e tal, digamos, aí os conservadores ficaram 30 anos comandando. Agora, é aqui que tá, aqui fica Granada, esse pontinho aqui, e Leão ficava aqui nesse pontinho. Rio Pequeno e Rio Grande. Leão ficava aqui, só que você mudou pra cá. Aí, depois veio se fundou o Partido Liberal Independente contra a posição do Somoza e tal. O tio avô meu era um dos fundadores dessa separação, foi perseguido até que ele morreu, né? Igual, ele saía da prisão, meio qualquer coisa, tinha uma imprenta, qualquer coisa contra o Somoza, ia buscar, tinha alguma manifestação que ia ter, então passamos pegando, não esquecemos para pegar. Os Estados Unidos, no século XIX, sempre demonstraram interesse nas terras da Nicarágua, seja para expandir a escravidão ou para construir um canal que ligasse o Caribe ao Pacífico. Voltando ao canal, assim, então, eles queriam fazer aqui a rota. Aqui tem o rio, aí cair no lago e sair por aqui. Só que muita briga, muito vulcão, muita coisa e não deu. Simplesmente não. Preferiram pelo Panamá. Os interesses imperialistas e a miséria dos camponeses inspirou um movimento liderado pelo militar liberal Augusto Sandino, que ganhou a simpatia da população mais humilde em prol da reforma agrária. Como o movimento de Sandino era radical e contrário à manutenção dos interesses estadunidenses, ele foi capturado. Os Estados Unidos instalam um governante a seu favor, Anastácio Somoza, que inaugura uma verdadeira dinastia no país.
é que, assim, de novo, a Frente Sandinista foi captando pessoas com diversas idades, não só universitários, também nas escolas de segundo grau, entendeu? Politizando eles, assim, um grupo de estudo, tarará, tarará, então eles eram alunos e também entravam, como já após vinha sim, efervescência na Nicarágua depois de 77, bem forte. Vinham os protestos na rua, vinham as manifestações na rua e nos colégios, de repente alguém chegava até de outro lugar. Nossa escola era que nem um L, um prédio assim, 4 andares, mas em um formato de L. Então ele separava aqui no meio, com o megafone, começava a acompanhar. Assim, e falavam, sim, não podemos permitir, fazia um momento e aí você mandava, por exemplo. Os padres tinham algumas ordens religiosas que eram pró-Somoza e mandavam, chamavam até a guarda por invasão de propriedade. Chamaram a guarda naquela época, que era o exército de Somoza, quase condenado à morte. Aí eles foram se infiltrando, entendeu? Alguns de nós participaram. Mas também a gurizada, né? Assim, ir pra escola, pá, que merda, ir pra escola, né? Aquela coisa, vamos nos tomar na escola para protestar pelos preços políticos. Vamos, entendeu? Tinha um monte que ia na onda, entendeu? A gente ficava lá com colchões, os pais pediam para os pais levarem bolacha, papapá, entendeu? Mas dentro dessa turma, que tinha um monte que era só por vários, tinha quem já ia entrando um pouco mais na cabeça essas ideias. Então, o nosso prédio tinha uma torrecinha lá em cima, a gente subia depois das 8, 9 da noite, depois da novela das 9, para se dizer que ficava aquele silêncio, ficava nessa fora da cidade. E a gente comegava, falava, botávamos música de protesto, não sei o que. Então quem ficava na cidade, de alguma maneira, pensava que o maior trabalho é com os operários e a luta operária mais clássica, bolchevique, europeizante, né? Mais europeizante clássica da época da industrialização, né? Aí tinha os da Guerra Popular Prolongada, que são praticamente os originais, por dizer que era na montanha. Porque a ideia era ir conscientizando. Era menos número campesino, mas abarcava maior campo de espaços maiores, né? Porque eram no campo, né? Ir conscientizando e fazendo a pressão e eventualmente ir descendo das montanhas, da periferia para a cidade. Já o da cidade dizia, não, o operário é que movimenta a verdadeira economia, a indústria e tal, e as ruas e a exploração se vê mais aqui de alguma maneira, porque a plusvalia, bababá, toda aquela coisa toda. E aí surgiu um terceiro movimento, o terceiro grupo chamado terceirista, porque era o terceiro, entendeu? Qual era a ideia desse? A ideia desse é assim, olha, vamos não deixar, por assim dizer, vamos não deixar de sermos puristas. O que interessa é a toma do poder. Se temos que ser meio dançar com a irmã feia de teu amigo, tu dança com ela, porque tu queres conquistar o poder, entendeu? Aí eles são que propuseram mais alianças com a burguesia e tal. Ou, por exemplo, os mais audazes, suicidas até. Então, lá na montanha era só grupos que circulavam, de um lugar para outro, chegavam agora, atacavam, iam pressionados, giraram, dizem que nas montanhas estão tendo... É aquela coisa como funciona, o eco vai transmitindo. Esses outros eram mais assim, vamos atacar no meio da cidade. Pô, vamos morrer todos. Claro que não, vamos morrer. Claro que ia morrer. Claro que não vai morrer. Nós vamos preparar os planos do fogo, papai, tá tudo lá. Aí montaram um caminhão e atacaram, todos morreram no final, entendeu? Mas, caralho, já estão aqui na cidade, entendeu? E já era uma coisa, tá? Até nas mesmas cidades, por exemplo, essa foi a cidade de Masai, que fica perto de Granada, aqui pequena, uma maior taxa indígena, digamos, de alguma maneira, do país, em área urbana. Então, assim, houve um levantamento indígena e agora foi reprimido, mas não fazia muito, tinha acontecido um ataque ao quartel daí, onde todos morreram, os que atacaram, mas enfim, aí o negócio de, opa, vamos lá, tá aí, velho. Aí isso provocava a voz, né? Então, de alguma maneira, para mim, as três tendências, independentemente que se separaram, até deve ter tido mortos, um outro, por tem traidor, não, todo traidor, não, todo traidor. No final, foi as três, cada uma decidiu seu próprio papel. No final, as três contribuíram de alguma maneira.
Uma das lutas do governo sandinista foi embasado na Constituição a laicidade do Estado, incluindo a questão da educação escolar. Neste sentido, a adequação às leis do país possuiu um elemento em si revolucionário, e a Igreja Católica tornou-se o principal partido de oposição na Nicarágua. O principal partido de oposição liderava uma perseguição religiosa contra o governo revolucionário sandinista, aproveitando que a Nicarágua era um país extremamente católico. Apesar da perseguição religiosa contra o projeto de nação liderado pelos sandinistas, por 5 meses, iniciando em 24 de março de 1980, aconteceu a Cruzada Nacional de Alfabetização. A educação formal foi modificada para os estudantes trabalharem nessa campanha. Dessa forma, trocaram conhecimentos com os adultos do campo, aprenderam e ensinaram. A campanha representou uma injeção nas escolas de um conteúdo menos eurocêntrico, através do conhecimento da realidade social nicaragüense. As aulas foram para fora das salas de aula das escolas. Como a verdade é revolucionária, o principal partido de oposição aos sandinistas foram sempre contrários à Cruzada Nacional de Alfabetização, ainda que no governo revolucionário existissem muitos religiosos que usavam o reino de Deus como um modelo para a revolução sandinista, defendendo que neste reino não existiria Estado, nem luta de classe. Nessa campanha, mais de 200 mil nicaragüenses aprenderam a ler e escrever, indo muito além de apenas saber desenhar o seu nome em um papel. Empiricamente, grande parte da população nicaragüense se desalienou em um projeto político dos sandinistas que possuía proporções pedagógicas. Através desse processo de desalienação, a revolução se tornou uma revelação. Jovens de a partir de 13 anos foram aos campos, às montanhas, às fábricas, às aldeias, às prisões, pois aqueles que combateram pelo Somoza também foram alvo da campanha sandinista de alfabetização nacional. Aqueles criminosos não foram fuzilados pela revolução, foram alfabetizados. Contra tudo isso que a Igreja Católica, o Papa, foram sempre contra. A preocupação da Igreja Católica com o problema do ensino da Nicarágua sandinista foi cada vez maior, principalmente quando os sandinistas criaram um novo centro de ensino gratuito. Os sandinistas defendiam que a Igreja não deveria orientar o sistema de ensino. Um dos centros de conflito entre a Igreja Católica e o governo sandinista foi com certeza a educação escolar. Os grupos armados ligados à CIA, conhecidos como Contras, além de boicotar a produção, também passaram, principalmente a partir de 1983, a sequestrar e assassinar alfabetizadores. Fazer parte da campanha de alfabetização se tornou arriscado, e o combate a essa reforma revolucionária na educação foi um importante elemento da guerra de desgaste dos Estados Unidos da América do Norte, apoiados por governos neutros vizinhos como Honduras e El Salvador, contra o dito socialismo sandinista. O sandinismo foi um espectro que rondava a América Central, enquanto os Estados Unidos da América do Norte acossavam a Nicarágua. Mas esta reação do império mais poderoso da época foi uma grande motivação dos revolucionários da Nicarágua, como a ruptura de relações comerciais, que obrigou o governo da Nicarágua a se relacionar com outros países, diminuindo a dependência de seu capitalismo, que não foi abolido pela sua revolução parcial.